Bom dia. Vamos então resolver a segunda lista de exercícios de física 3. Essa lista encontra-se aqui, né? Vou resolver ela em duas partes. Essa lista é um pouco mais extensa que a primeira, né? Ela tem 18 exercícios, se não me engano. Isso aí, 19 exercícios, né? Então, vamos ver se a gente consegue resolver uma parte hoje e uma parte depois, ok? Então, o primeiro exercício é um exercício sobre carga elétrica de um campo multiforme, né? Ele é o seguinte, vou fazer aqui o primeiro, ok? Muito bom, muito bom. Primeiro exercício, ele é o seguinte. Duas partículas são mantidas fixas sobre o eixo X. A partícula 1, cuja carga tem esse valor, embora seja dado o valor ali, nós nem usaremos, não será necessário, os senhores verão. Talvez até esteja errado, mas eu não vou precisar. No ponto X igual a 20 centímetros. Então, traçar um eixo horizontal aqui, você tem a partícula 1 aqui, né? Da partícula 1. Aqui nós temos uma outra partícula. A partícula 2, essa marca aqui é de 20 centímetros e aqui é 70, que ele vai dar na sequência ali, ó. E a partícula 2, então essa informação aqui eu preciso, né? Partícula 2 de carga, aqui é 2 igual a menos 4 que 1. Então a partícula 2, até inclusive coloquei errado aqui, ó. Aqui então eu coloquei Q1, né? Aqui, Q2. Ok? Então aqui Q2. Q2, então, igual a essa informação aqui eu preciso, menos 4 vezes Q1. Ok, muito bom. No ponto X igual a 70 centímetros, eu já coloquei ali. Em que ponto do eixo X o campo elétrico total é nulo? Então, eu tenho duas cargas, cada carga criará um campo elétrico, né? Eu quero saber a localização, então eu vou representar por X interrogação, um local aqui onde o campo elétrico é nulo. Veja, o que importa neste momento, antes de saber o valor das cargas, são os sinais. Essa primeira carga aqui, ela é positiva, enquanto que essa segunda aqui é negativa. Então, esse local não será um local aqui no meio das cargas, porque se eu pegar um ponto aqui entre as cargas, né, esse campo é de afastamento, apontaria para a direita, e esse campo é de aproximação, também apontaria para a direita. Os dois campos iriam se somar. Então, para eu ter uma situação onde o campo total seja zero, eu tenho que ter nas laterais das cargas, tá? Então, um ponto possível é este ponto aqui, né? Onde eu vou ter uma separação aqui, cujo valor eu não sei qual é. Lembrando que aqui eu vou ter a origem, né? Então, eu tenho uma separação aqui que eu não sei qual é. É essa separação que eu quero saber aqui, ó. Neste ponto, se eu fizer a representação dos campos agora, o que acontece? Eu tenho campo 1, campo devido à carga 1 é de afastamento. Então, neste ponto, né, eu tenho um campo que é de afastamento. Vou fazer de outra cor aqui. Ou seja, ele aponta, esse é o campo da carga E1. E o campo devido a essa carga que é negativa é de aproximação. Então, ele aponta para aquele lado direito. Esse aqui é o campo devido à carga Q2. Para que o campo total seja nulo, o que tem que acontecer? Esses dois campos, como apontam em sentidos opostos, eles terão que ser iguais. Então, eu tenho que o campo 1 tem que ser igual ao campo 2. Né? Como que eu calculo o campo de uma carga pontiforme? 1 sobre 4 π ε0, a constante eletrostática K, vezes a carga 1, sobre a separação. Isso aqui é o meu x, né? Isso aqui é o meu x. A origem até aqui é x, né? Então,
sobre a separação, a distância do ponto 1 até essa carga. Quanto que seria essa distância aqui? Eu vou chamar de R1, daqui a pouco eu represento R1 ali ao quadrado. A mesma coisa para a carga 2. K vezes Q2 sobre R2 ao quadrado. Caminhando para esse lado, antes de mais nada, a gente prosseguir, o que a gente pode fazer? A constante eletrostática eu não vou precisar dela. A informação que ele me deu é que a carga Q2 ela é 4 vezes a carga Q1. Então, substituindo em módulo aqui eu vou deixar aqui 1, né? E aqui, na verdade, vou colocar 4 vezes Q1, que é o valor da carga 2. Agora, quem é R1, né? E quem é R1? Quem é R2? R1 é essa posição aqui, ó, daqui até aqui. Daqui até aqui, se isso aqui mede 20, eu tenho que R1, colocar aqui ao lado, né? Aqui embaixo essa informação, se os senhores concordam, R1 é igual a x mais 20. Se R1 é igual a x mais 20, R2 igual a x mais 70. Guarda. Lembrando que eu quero saber o valor de x, né? Então, a gente volta aqui agora. Aqui eu vou ter R1 ao quadrado, ou seja, x mais 20 ao quadrado. E aqui embaixo, x mais 70 ao quadrado. Pois bem, o Q1, que aparece dos dois lados, a gente pode cancelar aqui, né? Então, aqui eu tenho esse Q1, vai embora com esse Q1. E aí, para tirar esse quadrado que está no denominador aqui, nessa expressão, eu posso fazer o quê? Retirar a raiz quadrada dos dois lados. Ao fazer isso, o que sobra? A raiz quadrada de 1, que é que eu tenho, que isso quando eu corto aqui sobra só o número 1, é 1. Né? E embaixo nós teremos x mais 20, igual a raiz quadrada de 4 é 2, sobre x mais 70. A gente vai multiplicar em x aqui, lembrando de fazer a propriedade distributiva nos dois casos, então nós teremos, né, 2 vezes x mais 2 vezes 20, 40, que é igual, aí é 1, né, x mais 70. E aí nós teremos 2x menos x igual a 70 menos 40, ok? Portanto, o que nós temos é 2x menos x, 70 menos 40, 30. Pronto, descobri o tamanho de x, só que ele está aqui a partir do zero, né? Então, o que acontece? Do zero para cá eu tenho um valor negativo, então a posição, partícula i, e portanto a resposta final deste ponto onde o campo é zero, é igual a menos 30 centímetros. Está aí o primeiro exercício resolvido, não é tão trabalhoso assim. Ok? Pronto. Vamos para o segundo aí. Ok? No segundo exercício, nós teremos o seguinte. Vamos lá. Segundo exercício. Eu vou precisar de mais folhas aqui, né? Uma lista grande. Deixa eu pedir logo nas 2 ou 3 páginas aqui. Para ver o que a gente vai chegar. Número 2. A gente tem o seguinte. Na figura aqui, ó. Na figura a seguir, as 4 partículas formam um quadrado de lado A igual a 5 centímetros. Então, nós temos aqui o lado A igual a 5 centímetros. Ok? E tem cargas, aí tem o valor das cargas. Q1 é igual a 10 e Q2 é igual a menos 20 nanocoulombs. Q1 igual a 10 nanocoulombs. Q2 igual a menos 20
nanocoulombs. Q3 igual a 20 também, nanocoulombs, e Q4 igual a menos 10 nanocoulombs. Conferindo, está aqui o valor de Q4, tal. Qual é o campo elétrico no centro do quadrado, em termos de vetores unitários, né? Então, tem que determinar o campo elétrico no centro ali. Campo elétrico resultante, campo elétrico total, como queira. Vou fazer a representação das cargas aqui. Aqui eu tenho a carga Q1, que é importante para mim, por enquanto, que essa carga é positiva. Aqui embaixo eu tenho a carga, conferindo, Q4. Aqui, ó, Q4. A carga Q4, como nós podemos ver o sinal aqui ao lado, ela é negativa. Aqui eu tenho a carga Q2, como a gente pode ver ao lado ali, ela tem sinal negativo. E aqui a carga Q3, como podemos ver ao lado ali, ela tem sinal positivo. Eu quero calcular o problema, né, que é calcular o campo elétrico neste ponto aqui, ó, no centro. Tá? Considere que as dimensões aqui são iguais, tá? Não estou usando régua, então não sai perfeitamente igual. O sinal aqui não me interessa nem o valor da carga por enquanto, né? Aqui eu coloquei um valor, o que me interessa é apenas o fato dela ser negativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar o campo que cada carga individualmente cria neste ponto, né? Então, olha, se você olhar aqui, conferindo para ver se esses sinais estão corretos, né? Q1 positivo, Q2 negativo, ok. Q3 positivo, Q4 negativo, tá certo? Então, aqui. O que acontece nesse caso, né? Q1 tem um sinal positivo, então ela tem um campo de afastamento. Esse aqui é o campo criado pela carga E1. Em compensação, Q3, que também é positiva, tem um campo também de afastamento. Tá? No Q3 está para cá, ó. Ok? É 3. Do lado, quando eu olho para os campos de Q4 e Q2, as duas cargas são negativas, então geram campos de aproximação. Tá? Então, você vai ter um campo aqui da carga 2, então é 2, e um outro campo aqui da carga 4, então aqui eu tenho E4. Agora, o que eu preciso fazer? Calcular esses campos aqui. Isso aqui, veja bem, né? O campo E1, ele será dado pela constante eletrostática vezes a carga 1 sobre a distância E1 ao quadrado. Que distância é essa? É a metade da diagonal do quadrado. Lembrando que isso aqui é um quadrado. Então, fazendo aqui ao lado, né? Se eu tenho um quadrado, de lado A, se eu tenho um quadrado cujo lado é A, se eu pegar a diagonal do quadrado, aí você vai fazer Pitágoras, né? E vai descobrir que a diagonal do quadrado é raiz quadrada de 2 vezes A. Se a diagonal do quadrado é raiz de 2 vezes A, eu estou pegando um ponto aqui que é metade do quadrado. Então, R para qualquer uma das cargas será raiz de 2 sobre 2, a metade, né? Vezes A. Ok? Então, eu venho aqui e aí eu substituo esses valores para calcular o campo E1. O campo E1 será dado pela constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga E1 que está ali em cima, ó, 10, vezes 10 elevado a menos 9, vai cancelar essas potências aqui, dividido pelo valor da raiz, da posição ali, raiz de 2, vezes A. A separação é 5 centímetros, então 5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Aí tem que fazer essa conta. Tá? Ao fazer essa conta, nós vamos encontrar 72 vezes 10 elevado ao cubo.
ok? Dessa vez eu fiz a conta anteriormente para agilizar, dá esse valor aqui. Se você olhar para a carga, esse aqui o campo é 1. Se você olhar para a carga Q3, ela tem o mesmo módulo, né? Ou perdão, a carga Q4, aqui sim, ela tem o mesmo módulo, percebe? 10 newtons, é menos, né, negativa, mas o valor é o mesmo. Então quer dizer que esse valor em módulo aqui também será o campo da carga E4. Em termos de módulo, a carga 2 e a carga 3 são iguais, então elas terão o mesmo módulo para o campo elétrico. E aí, se nós olharmos, os valores, as grandezas, são praticamente os mesmos valores. A diferença é que a carga 2 e 3, consequentemente, tem o dobro da carga 1. Então, o resultado do campo vai ser o dobro desse daqui. Então, para eu evitar uma conta desnecessária, o campo 2 e 3 terá o valor 144 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Pronto. Agora, antes de eu resolver o campo final, observem que esses dois campos, E1 e 3, estão na mesma direção, porém sentidos opostos. E a mesma coisa aqui para E2 e E4. Então, eu posso resolver parcialmente esses campos que estão na mesma direção, né? No caso, o que eu vou fazer? Então, eu vou chamar de E', né? É R'. Opa, subiu aqui. Vamos lá. É R'. Que será a diferença do campo? Vamos ver quem que é maior aqui nessa direção. Aqui é o campo 3 e aqui o campo 1. Então, eu teria 3 menos E1. O que eu vou fazer é 3 menos E1. Ok? 144 menos 72. Então, isso aqui vai dar 72 Newton por Coulomb. Esse mesmo valor eu vou achar no campo que eu vou chamar de R, campo resultante, duas linhas, que é o campo calculado nessa direção aqui. Ó. Se eu observar, o campo é 2, né? Vale 144 e o campo é 4, 172, perdão. Então, eu vou ter o R, ER duas linhas como E2 menos E4, cujo valor é o mesmo, 72 Newton por Coulomb. E aí, fazendo a resultante dessas diagonais, como que fica o resultado dos meus campos, né? Vai ficar, na verdade, assim, ó. O que eu vou ter é aqui, né? Terei esse campo aqui, que eu chamei de R', R', e esse campo aqui, que eu chamei de R duas linhas. Observem que os dois campos, eles são iguais, né? Então, quando eu projetar esse cara aqui na direção de x e esse cara aqui na direção de x, eu terei o mesmo valor. Então, na direção x, o campo elétrico resultante vai ser zero. O campo resultante na direção x vai ser zero. Agora, na direção y, aí não. Inclusive, eu vou ter que decompor aqui, né? Na direção y, eu vou ter um campo resultante com determinado valor, tá? Então, na direção y, R na direção y será R' cosseno do ângulo. Que ângulo que é esse daqui? 45 graus, né? 45 graus, que é a diagonal, porque isso aqui vem da diagonal de um quadrado. Então, sai de um vértice aqui, se isso aqui é 90 graus, a metade disso aqui é 45, tá? Cosseno, seno de 45, tanto faz nesse caso, né? Mas ER duas linhas também cosseno de 45. Como eles são iguais, R' 72 e R duas linhas 72, o campo resultante na direção linha será 2 vezes E' cosseno de 45. Então, eu tenho que substituir aqueles valores ali, tá? E aí eu vou encontrar aqui 1,1
as costas, 1,02, ok? Vezes 10 elevado a 5 Newton por coulomb, na direção J, né? Na direção de chapéu. É isso que a gente tem aqui. Tá aí o segundo exercício, tá? Resolvido. Confiram aí direitinho. Ok. Deixa eu pegar essa lista aqui novamente. Pequena zebra ali. Sem querer, eu fechei. Fechei a lista 2, não? Se não. Tá aqui. Não sei porquê. Não entendi querer. Bom, tá aqui agora. Se que zebra que deu. Está aqui o campo. O terceiro problema aí, né? Muito bom. Muito bom. Vamos lá. São problemas de um dipolo. Tem duas maneiras de a gente resolver esse problema. É considerando o dipolo, tá? Uma maneira é considerando o dipolo. No entanto, eu vou resolver esse problema sem considerar essa coisa do dipolo, né? Mas assim, a gente pode ir lá atrás, nós deduzimos durante as aulas a expressão campo elétrico para um dipolo, né? Mas eu posso resolver de forma individual aqui, ó. A gente, de certa forma, vai seguir o mesmo raciocínio. Deixa eu fazer essa figura. Então, lembrando que um dipolo é um conjunto de cargas, né? É um conjunto de duas cargas, dipolo, né? Formado por uma carga positiva e outra negativa. Então, deixa eu reproduzir essa figura ali. Não vai dar mesmo espaço, não daria mesmo para resolver, né? Então, o que nós temos aqui? Um terceiro problema, tem um dipolo, eu ainda vou fazer leitura do problema, tá? Mas adiantando aqui, nós temos uma carga menos Q aqui, tem que olhar lá a posição das cargas para ver se é essa mesmo, e a carga aqui mais Q. E aí eu vou tentar calcular o campo numa posição aqui, um ponto P ali em cima, né? Deixa se é isso mesmo. Isso aí. A distância aqui nem é a mesma, tá? A distância aqui que eu tenho esse ponto no meio aqui. Então, sei lá, se isso aqui for x, isso aqui é x, né? Então, vamos lá. Agora vamos ver as informações que nós temos aqui. A figura a seguir mostra duas partículas carregadas mantidas fixas sobre o eixo x, cujos módulos das cargas aí eu tenho o valor das cargas, lembrando que uma é positiva e a outra é negativa, né? Então, o valor da carga é de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Muito bom. A partícula de carga negativa ocupa a posição x igual a menos 3 metros. Bom, então nós temos aqui o x, né? Então nós temos essa distância aqui, que pode facilitar a nossa vida. Saber essa distância aqui ajuda. Isso aqui ele chama de x. Embora ele tenha dado o primeiro ali, né? Ela é igual nos dois casos, tá? E a carga positiva, como eu já mencionei, é igual a mais 3x, mais 3 metros, perdão. Determine o módulo e a orientação em relação semi-eixo positivo do campo elétrico no ponto P para um y igual a 4 metros. Então, tem que determinar o valor de campo elétrico num lugar onde y é igual a 4 metros. O que acontece aqui, né? Se a gente pegar as aulas lá, olha só. Importante de novo, essa carga é positiva, essa aqui é negativa. Carga positiva gera um campo de afastamento. Então, nós teremos aqui um campo elétrico nessa direção. Então, vamos chamar essa carga aqui de 1 e essa carga aqui de 2. Então, aqui seria o campo é 2, cujo módulo eu já vou calcular. Agora, se eu olhar aqui, essa carga é negativa. Então, carga negativa, eu teria um campo de aproximação. Eu tenho um campo de aproximação. Então, eu tenho isso daqui, né? O campo devido à carga E. Agora, tem um detalhe importante que é o seguinte. Esses dois campos, eles têm o mesmo módulo. Porque se você olhar, módulo esse que eu já vou descobrir como.
pegando a constante eletrostática, vezes o valor da carga, que é o mesmo nos dois casos, sobre R ao quadrado, né? Onde R é essa posição aqui, ó. Isso aqui é o meu R, né? Agora, como que eu descubro esse R? Eu sei isso daqui, que é 3. Sei isso daqui, que é 4. O meu R, portanto, será igual a 5, né? Só eu fazer Pitágoras que eu descobri R igual a 5. E aí eu consigo calcular o campo elétrico. Gera E1 e E2, que são iguais, por quê, né? Eu tenho o mesmo valor de carga, essa posição também é a mesma. Depois eu tenho que fazer um raciocínio ali, tá? O que que acontece? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3,2, vezes 10 elevado a menos 19. Sobre, então, a localização, que é 5 ao quadrado. Aí eu tenho que fazer essa conta aí, tá? Essa conta aí, se nós fizermos de forma correta, encontraremos 1,152 vezes 10 elevado a menos 10. Deixa eu melhorar isso aqui, que está muito feio. 1,152 vezes 10, ou melhor assim um pouquinho, Newton por Coulomb. Só que, vamos voltar na figura aqui. Isso é o campo de cada carga, eu quero saber o campo resultante, né? Só que se eu olhar na direção de Y, aqui, né, eu vou ter um campo aqui, uma componente, que é igual a essa componente aqui de baixo, que estão em sentidos opostos. Então, na direção Y, o campo elétrico resultante, ele é zero. Enquanto que na direção X, nós teremos uma soma dos campos, né? Lembra, aqui está fora de escala, peço perdão, eles têm exatamente o mesmo módulo, né? São iguais. Então, você terá um campo aqui, ó, E2x, e o outro campo de mesmo tamanho, mesmo módulo, é 1x, né? O que que a gente precisa descobrir? O valor desses dois campos. Quem que será o campo resultante, então? Nosso campo resultante, o campo resultante, como eles têm o mesmo modo, será 2 vezes x. Mas eu preciso calcular x, né? Eu preciso decompor esse cara nessa direção. Então, eu preciso descobrir aqui quem é esse ângulo, quanto vale essa inclinação aqui, tá? Como que eu posso descobrir essa inclinação? Eu posso fazer a tangente desse camarada, desse ângulo θ. Porque se eu faço a tangente, quem que é a tangente? É o cateto oposto, 4 no caso, tá? Sobre o cateto adjacente. Na verdade, eu não quero a tangente, né? 4/3, isso dá 1,33. Eu quero o arco tangente de 1,33. Aí, quando você fizer aí, você vai encontrar 53 graus. Façam e confira, por favor, até achar este valor. Por fim, a gente volta aqui embaixo, então, nós teremos 2 vezes o campo, né? 1,152 vezes 10 elevado a 10, vezes cosseno de 53. E aí nós teremos, portanto, o valor de 1,38. Aqui menos 10, hein? 1,38 vezes 10 elevado a menos 10 Newton por Coulomb. E o campo está apontando para a esquerda, como a gente está vendo, né? Então está na direção de menos e chapéu. Se eu quiser colocar então no formato de vetor unitário, bonitinho, né? O campo elétrico resultante ele é igual a menos 1,38 vezes 10 a menos 10 Newton por Coulomb na direção de I chapéu. Ou, se você quiser fazer igual a resposta faz lá, né, você coloca que a inclinação é de 180 graus. Ok? Tá aí o problema número 3, então, resolvido, tá?
salvei aqui, né, para a gente não perder depois. Esse PDF eu também vou disponibilizar. E aí vamos para o exercício número 4. O número 4. Oba, tá aqui o número 4. Então, né, a questão do campo elétrico é sempre bom a gente fazer a representação, dar uma olhada nos valores, porque às vezes a própria simetria do problema, escrito no número 4, nos ajuda a resolver. Vamos desenhar essa figura aqui. Eu tenho as cargas 1, 3 e 2, e eu vou calcular o campo elétrico neste ponto. Veja que aqui é um triângulo retângulo, né? Ele é retângulo aqui. Não, retângulo não, perdão, ele é retângulo aqui. Ó. O que acontece então? Vamos lá. O problema que nós temos é o seguinte. Na figura a seguir, 3 partículas são mantidas fixas no lugar. E tem cargas Q1, que é igual a Q2, que é igual a mais E. Então, Q1 é igual a Q2, que é igual a mais E. Ok. Beleza. E Q3 igual a mais 2E. E Q3 igual a mais 2E. Muito bom. A distância A igual a 6 micrômetros. A distância A igual a 6 micrômetros. Ok. Muito bom. Determine o módulo e a direção do campo elétrico no ponto P. Então, tem que determinar o campo elétrico em ponto P. Isso aí. E a situação que nós temos é essa daqui, né? Tem uma carga 1 aqui. A carga 3 está aqui embaixo. Esse lado ali mede A, cujo valor está ali ao lado. E aqui tem uma carga 2, que é igual à carga 1. Essa coisa de ser igual nos ajuda muito. O ponto P está aqui, ó, né? O ponto P está aqui. O que acontece nesse caso? Vamos observar aqui. Todas as 3 cargas têm sinal positivo. Então, todas as 3 cargas geram um campo de afastamento. Então, o campo da carga 1 está aqui. Campo da carga 1. O campo da carga 2 está para cima, se afastando dela. E o campo da carga 3, eu vou fazer de azul, já já vocês vão entender por quê. Ele está se afastando, ele está aqui também. E aí, esse aqui é o campo da carga 3. Tá? E aí, a gente tem esse lado aqui que é A, isso aqui que é A, e aqui, isso é 90 graus. Muito bom, muito bom. O que acontece? O campo, as cargas 1 e 2 são iguais, e essas distâncias aqui são a metade da diagonal de um quadrado, né? Porque se fechar aqui, eles formam um quadrado. Ou seja, isso aqui é raiz de 2 sobre 2 vezes A. Isso aqui é raiz de 2 vezes A. Por que a gente está comentando isso? Porque em módulo, o campo E1 ele é igual ao campo E2. Desta maneira, nesta direção, esses 2 campos eu não preciso nem fazer a conta para eles. Tá? Eles vão se cancelar. Quem é o campo resultante neste caso, então? O campo resultante nesse caso é simplesmente o campo E3. Veja que alguns problemas, fazendo a representação direitinho, já são... Quem que é o campo E3? É a constante eletrostática vezes a carga 3 sobre a posição ao quadrado. Essa conta da posição, por coincidência, nós já fizemos outra vez, né? Acho que no problema 2, ela vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é metade da diagonal do quadrado, que a gente tem ali, vezes A. Então, isso aqui será igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2e, que é o valor da carga, ó, 2e. Então, 2e é a constante elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, sobre
aquele valor ali, né? Raiz de 2 sobre 2 vezes A. Quem é A? 6 micrômetro. Micro é 10 a menos 6 elevado ao quadrado. E aí tem que ser feita essa conta, fazendo a conta direitinho aí, nós encontraremos aproximadamente 160, tá? 160 Newton por Coulomb, está aqui o valor do nosso campo. Qual é a inclinação que ele faz, né? Qual é a inclinação que ele faz? Quer saber isso aqui, ó. Como isso aqui é 90 graus, isso aqui também é 90 graus. Então, se você traçar uma reta aqui no meio, no plano XY aqui, né? Essa inclinação aqui é metade de 90, ou seja, a inclinação, ângulo φ, ângulo θ, como queira, igual a 45 graus. Tá aí, portanto, o problema número 4 resolvido. Tomara que eu não tenha ficado tão embolado aqui.